Beleza, então, pessoal. E aí, então, a gente acabou de ver esse exemplo, principalmente aqui mostrando como é que ficam os construtores e o acesso aos membros quando a gente tem um encapsulamento protegido, que é essa parte aqui, né? Então a gente viu a ideia de reuso do código da herança e o acesso ao que é público e protegido dos ascendentes. Por que eu digo aqui ascendentes? Quando a gente tem herança entre as classes, a gente aqui tem, por exemplo, no caso, a classe cliente herda da classe pessoa. Porém, eu também posso ter uma outra herança ainda a partir da classe cliente ou da classe funcionário. Então, por exemplo, vamos supor que eu escrevo uma outra classe aqui, por exemplo, classe administrador. E eu quero fazer ela herdar da classe funcionário. Eu posso fazer da mesma forma, escrever aqui funcionário. E aqui escrever o que eu quiser aqui dentro da classe administrador. Ou seja, eu teria uma cadeia de herança. Eu teria administrador herdando de funcionário e, por sua vez, funcionário herdando de pessoa. O que significa que administrador é um funcionário, portanto, ele tem tudo que funcionário tem no objeto que eu criasse de administrador. Eu ia ter o que é específico de administrador e tudo o que tem em funcionário, e que, por sua vez, funcionário é uma pessoa, portanto, eu teria, além do que é de administrador e de funcionário, também tudo o que é de pessoa. Então, um único objeto que eu criasse de administrador ia ter o que eu colocasse aqui de específico de administrador, ia ter o que é de funcionário e ia ter o que é de pessoa. O que a gente costuma acabar chamando de cadeia de herança no sentido de que a classe pessoa seria algo como classe mãe, a classe funcionário seria a nossa classe filha e administrador seria a nossa classe neta. Ou então o contrário, né? O administrador seria uma certa classe, o funcionário seria a classe mãe e a pessoa seria a classe avó. Por isso que a gente, quando se refere a uma cadeia de herança, a gente se refere aos ascendentes ou os descendentes, que seria a superclasse, a superclasse, superclasse, assim por diante, ou então subclasse, subclasse e assim por diante. Muito bem. Outra coisa importante que a gente tem na herança é a sobrescrita de método. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Agora, aqui nas nossas classes cliente e funcionário, a gente tem um método mostra dados que mostra os valores aqui de nome, CPF e histórico. E aqui na nossa classe funcionário também, né, mostra dados com o método que mostra aqui, ó, nome, CPF e cargo. Cargo aqui é o dado específico de funcionário que é diferente de cliente e que não tem em pessoa. Mas esse método ainda é bem parecido, né? A única diferença do mostra dados de funcionário é que no final ele mostra um cargo e do cliente no final ele mostra o histórico. Mas a parte de nome e de CPF é comum, justamente porque são os dados da classe pessoa, que é a base tanto de cliente quanto de funcionário. Então, eu posso fazer o seguinte, por exemplo, criar um método de mostrar dados na classe base, que é a classe pessoa. Aí aqui então eu vou mostrar só nome e CPF, que é o que eu tenho na classe pessoa. Então eu poderia ter este método. E aí então, uma possibilidade que a herança me fornece é a sobrescrita de método, que é método com cabeçalho igual ao método de um ascendente. Ou seja, aqui eu já tenho o método mostra dados na classe pessoa. Portanto, e ele também é protegido, porque está aqui na mesma seção de dados protegidos. Então, mesmo que eu não tenha mais o método na classe derivada, os objetos das derivadas ainda têm acesso a esse mesmo método na classe base. Então, lá no meu objeto, eu estou tirando o mostra dados das derivadas e vou chamar o mostra dados aqui a partir do meu objeto C. Se eu tentar fazer isso, o que vai acontecer? Ó, vou compilar aqui. Ele me retornou um erro. Porque ele está dizendo aqui, ó, que
mostra dados é protegido, o que gera bastante confusão, né? A princípio a gente pode pensar, pô, mas o mostra dados eu estou chamando a partir de cliente, e cliente ele tem acesso ao que é da classe mãe, já que isso está protegido. Porém, o que a gente tem que lembrar é que o encapsulamento ele se refere ao escopo. Então, o encapsulamento protegido diz que os membros são acessíveis no escopo da própria classe e no escopo da classe derivada, que, portanto, dentro do escopo da classe cliente ou também da classe funcionário. Porém, aqui eu estou em outro escopo. Mesmo eu tentando chamar esse método a partir de um objeto de cliente, eu estou no escopo da classe main. Então, neste escopo, eu não tenho acesso a esse método. Então, só para a gente poder trabalhar com a sobrescrita de método que eu mencionei, eu vou tornar só esse método mostra dados público. Então, vamos lá, vou deixar ele público aqui. Então, na classe pessoa, eu tenho um método mostra dados que é público. Agora sim, ó, eu recompilei o nosso código e mandei mostrar os dados e ele conseguiu mostrar. Agora ele só mostrou o nome e o CPF porque é só o que eu tenho de informação na minha classe pessoa. Então, a partir do meu objeto de cliente, ele está chamando o método mostra dados que foi definido na classe pessoa. Ou seja, a partir da classe filha, eu consigo chamar o que é da classe mãe, justamente porque com o acesso público eu consegui chamar isso dentro da função main, e aí aqui eu consigo executar esse método. Agora, o que eu posso fazer, que é uma possibilidade que a herança me fornece, é sobrescrever esse método nas classes derivadas. Ou seja, eu poderia vir aqui na classe cliente e ter um outro método com o mesmo nome, que é justamente a sobrescrita de método. Então, quando eu tenho um método numa classe derivada, que tem o mesmo cabeçalho já definido numa classe base, então eu tenho a sobrescrita de método. A gente diz que a classe cliente está sobrescrevendo o método mostra dados. O que significa que quando eu mandar executar o método mostra dados a partir de um objeto da classe cliente, ele vai dar preferência a executar o método da própria classe. Então agora, como eu descomentei esse método, a minha classe cliente possui um método mostra dados que, além de nome e CPF, ela também mostra o histórico. E então, se eu mandar executar o mesmo método mostra dados a partir de um objeto de cliente, como eu tenho agora, vamos executar para ver, ele também mostra a parte de histórico. Porque nesse caso, como eu mandei executar o método a partir de um objeto de cliente e na classe cliente eu também tenho um método mostra dados, ele vai dar preferência a executar o mostra dados desta classe em particular, que é a classe a qual pertence o objeto do qual eu chamei o método. Então, se eu chamei o mostra dados de um objeto de cliente, ele vai executar o método mostra dados da classe cliente. Por isso que ele mostrou esse método que tem um histórico no final. Então, isso é a sobrescrita, ou seja, numa classe derivada, numa classe filha, eu posso sobrescrever um método que já existia na classe base. Inclusive dando um comportamento diferente, né? Aqui no caso, a diferença é que eu também mostro o histórico. Logicamente, eu também poderia ter métodos com outros nomes. A ideia de eu poder usar o mesmo nome, ou seja, eu fazer a sobrescrita, é quando eu quero um método que tem o mesmo objetivo geral, só que internamente eu quero que algum ponto desse método seja diferente, que seja algo específico da classe derivada, como é o caso aqui, né? Eu tenho o mesmo objetivo de mostrar os dados, porém eu quero também incluir o valor do histórico do meu cliente. Agora, a gente pode ter a seguinte situação também. Estou mostrando aqui, executando aqui o mostra dados a partir de um objeto de cliente. Porém, o meu objeto de cliente, como cliente deriva de pessoa, ele é um cliente, mas ele também é uma pessoa.
Ou seja, ele tem na memória de C os dados de cliente e também tem os dados de pessoa. Ou seja, o meu C internamente lá na memória, ele vai ter tudo isso daqui, mas ele também vai ter tudo isso daqui. Ele tem tudo que é de cliente, mas ele também tem tudo que é de pessoa. Inclusive, primeiro é construído nele tudo que é de pessoa, no meu objeto C, e depois é construído o que é específico de cliente. Então, no fundo, na verdade, um método sobrescrito, ele não é de fato sobrescrito no sentido de substituir o anterior, porque ele não substitui. O meu objeto C, na verdade, o que acontece é que ele vai ter os dois métodos. Ele vai ter o método mostra dados da classe cliente e também vai ter o método mostra dados da classe pessoa. Então, se a gente voltar para a representação da nossa memória, o meu objeto C é tudo isso. Só que em dados de pessoa, eu tenho aqui o meu método mostra dados. Em dados de cliente, eu também tenho o meu método mostra dados. Ou seja, o meu objeto C, ele tem dois métodos de mostrar dados. Como eu mostrei aqui no nosso código, se eu mandar executar o mostra dados a partir de um objeto de cliente, ele vai dar preferência para executar um método que é da classe cliente. Então, apesar do meu C ter dois métodos mostra dados, um de cliente e um de pessoa, ele vai dar preferência ao que é da classe que eu declarei o meu C. Se eu declarei C de cliente, ele vai dar preferência mostra dados de cliente. Porém, o mostra dados ainda está aqui, dentro da região de memória de C. Portanto, C também tem acesso ao mostra dados da parte de pessoa. Afinal, o cliente também é uma pessoa. O que significa que a partir do meu C, eu também consigo executar o mostra dados da classe pessoa, não somente da classe cliente. E aí, para eu fazer isso, eu faço C ponto mostra dados, só que eu especifico explicitamente o escopo do mostra dados que eu quero. Então, de qual classe eu quero chamar o mostra dados? Eu quero chamar o mostra dados da classe pessoa. Então, eu uso aqui o operador de escopo na frente de mostra dados para dizer que eu quero o mostra dados da classe pessoa. Aí, assim, com isso, eu consigo, a partir do meu objeto de cliente, executar o método mostra dados definido na classe mãe dele, definido na classe pessoa. Então, se eu executar esse código agora, na primeira linha, ele executou o mostra dados da classe cliente, que tem a parte de histórico, e na segunda linha, ele executou o mostra dados da classe pessoa, que tem somente nome e CPF. Então, usando aqui o operador de escopo, eu consigo definir se eu quero executar um método da parte cliente ou um método da parte pessoa. Na verdade, eu posso fazer isso também com atributos. Então, se eu tiver atributos públicos, eu posso, a partir do meu objeto de C, usar os atributos tanto da parte cliente quanto da parte de pessoa. Eu posso também, inclusive, ter atributos com o mesmo nome, tanto em pessoa quanto em cliente. Só que aí isso seria uma situação muito propensa a erros, eu acabar confundindo um atributo de uma classe com o atributo de mesmo nome da outra classe. Então, em geral, a gente evita criar atributos com o mesmo nome numa mesma hierarquia de herança. Pois bem, então, com isso, a gente tem a sobrescrita de método, que é um método com cabeçalho igual ao método de um ascendente. Para ilustrar ainda essa situação, o que a gente pode fazer aqui é, como a gente já tem agora o mostra dados na classe pessoa, na classe cliente, em vez de eu repetir esse mesmo código que já está aqui no mostra dados da classe pessoa, é substituir essa parte do código por aquele método que, de novo, aí eu estaria evitando uma replicação de dados, que a gente viu no começo da aula de hoje, os problemas da replicação de dados. Então, em vez de eu escrever essa parte aqui, que já existe lá no mostra dados da classe pessoa, eu vou simplesmente pedir para executar o mostra dados da classe pessoa. Então, eu posso vir aqui e mandar executar esse método. Dessa forma. Porém, se eu deixar escrito simplesmente desse jeito, o programa vai achar que esse mostra dados é
o mesmo mostra dados desta própria classe, porque ele sempre começa a procurar no escopo em que ele está, no escopo mais restrito. Se aqui eu estou no escopo da classe cliente, ele vai achar que essa invocação de método é o do método da classe cliente. Então ele ficaria invocando o mesmo método dentro dele próprio numa repetição infinita. Então eu tenho que dizer para ele que eu quero o mostra dados da classe mãe, que é da classe pessoa. Então, de novo, eu uso o operador de escopo para dizer que eu quero executar o mostra dados da classe pessoa. E esse método já vai mostrar essa parte inicial, então eu não preciso mais disso, posso passar direto para a parte que é específica da classe cliente, que é a parte do histórico. Então agora, se eu mandar executar meu programa, eu vou tirar essa parte, vou mandar executar somente o mostra dados da classe cliente, que, como a gente viu aqui, ele vai primeiro mostrar o da classe pessoa e depois vai mostrar só o histórico. Vou fazer só uma edição para ficar mais bonitinho aqui e vamos fazer o teste. Então aqui, na primeira linha, ele mostrou só o nome e o CPF, que é a execução do mostra dados da classe pessoa, e na segunda linha ele mostrou só essa parte específica dos dados referente ao cliente. Então, com a sobrescrita de métodos na herança, a gente pode fazer esse tipo de construção no nosso sistema. Muito bem. Agora, pensando nessa outra característica da herança, que eu já comentei que um objeto de subclasse é um objeto de superclasse, a gente tem a seguinte situação. Vamos supor que em algum método eu preciso de um objeto de uma dessas classes. Então, eu vou criar um método, uma função avulsa aqui, ó, fora de qualquer uma das classes. Eu vou criar aqui, ó, void test. E vou supor que para eu executar essa função, eu preciso de um objeto de pessoa, por exemplo. Então, vou colocar aqui como parâmetro pessoa P. O que eu vou fazer com esse objeto aqui não importa muito. Então, eu vou colocar uma operação simples, que é o de mostrar os dados da pessoa que eu já tenho aqui. Porque o que me importa agora, no caso, é mostrar um exemplo em que eu uso um objeto como parâmetro. Então, vamos supor que eu quero fazer isso, e aqui no caso, vou usar os dados a partir de P. Beleza, então eu tenho uma função qualquer aqui que recebe um objeto de pessoa como parâmetro e usa os dados desse objeto para executar o objetivo da sua função. Aqui, para eu conseguir executar isso, eu preciso de acesso a esses atributos. Vejam que da forma que está, eu não poderia acessá-los, porque eles estão como protegidos. Então aqui eu vou trocar temporariamente para público, só para a gente conseguir executar o nosso exemplo. Pois bem, então eu tenho um método teste que precisa de um objeto pessoa para cumprir o seu objetivo. Então vamos supor que eu quero executar essa função. Então vou chamar aqui, ó, teste, e eu preciso passar um objeto de pessoa para eu conseguir executar isso. Eu ainda não tenho, então vou criar um objeto de pessoa. Vou criar aqui, ó, pessoa P1. Aqui no caso, o meu construtor de pessoa exige que eu já passe o CPF e o nome. Então, vou colocar aqui já alguns dados iniciais qualquer. Então, vou colocar aqui. Beleza, eu criei aqui como objeto P1 a Maria com o seu CPF. E aí agora eu posso executar a minha função teste com o meu objeto P1. Vou tirar isso daqui só para não confundir aqui como vai ficar a execução do nosso programa. Ele mostrou aqui os dados da Maria
por conta da execução da minha função teste. Agora, o que a gente ganha com a herança, além do reuso de código, é pensando no seguinte, ó, o P1 ele é um objeto de pessoa e ele funciona aqui em teste porque o teste pede um objeto de pessoa. Porém, se cliente herda de pessoa, significa que cliente é uma pessoa, como a gente já viu aqui bem enfaticamente. Então, se cliente é uma pessoa e a minha função teste pede uma pessoa para conseguir ser executada, faz sentido que o meu objeto de cliente também sirva para minha função teste, porque se teste pede uma pessoa e cliente é uma pessoa, então faz sentido que se eu passar um cliente aqui, também funcione. E de fato funciona. Se em vez de passar o P1, que é um objeto de pessoa, eu passar meu C, que é um objeto de cliente, também funciona. Então, vou executar esse programa aqui. Agora, a minha função teste mostrou os dados do José, que são os dados de C. Por que que isso funciona? Justamente por conta da característica da herança de que um objeto de uma classe filha é também um objeto de uma classe mãe. Porque se a gente lembrar o que tem na nossa memória, em C eu tenho os dados de cliente, mas eu também tenho os dados de pessoa. E como eu disse que a minha função teste precisa de um parâmetro de P, significa que ela só vai usar os dados de pessoa. Como C também tem os dados de pessoa, eu posso passar o meu C como argumento da minha função teste, que aí ele só vai usar os dados que se referem à parte pessoa do meu objeto C. Isso é o que a gente é conhecido em herança como subtyping, que em português seria algo como subtipificação. Ou seja, usar um objeto de uma classe filha como sendo de um subtipo da classe mãe. Aqui eu estou usando um objeto de cliente como se fosse um subtipo da classe pessoa, o que no fundo acaba sendo mesmo, né? Se cliente é uma pessoa, eu posso usar cliente como sendo uma pessoa, como eu preciso aqui. Então, no fundo, resumindo, o que a gente ganha com a técnica de subtyping ou de subtipificação é, nos locais onde eu preciso de um objeto de uma classe base, eu também posso passar objetos de uma classe derivada. Então aqui significa que a minha função teste funciona tanto para P1 quanto para C. Ou seja, a minha função teste funciona tanto para argumentos de pessoa como para argumentos de cliente. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado quando eu uso essa técnica, ou seja, quando eu passo um objeto de uma classe derivada no lugar de um objeto de uma classe base, é que neste lugar, por exemplo, aqui na função teste, ela vai tratar esse objeto como sendo da classe pessoa, como sendo da classe base. Então, mesmo eu passando um objeto de uma classe derivada, mesmo eu passando um objeto de cliente, dentro da minha função, eu não vou ter acesso ao que é específico de cliente, eu só teria acesso ao que é da pessoa. Então, quando eu passo o meu objeto C para a minha função teste, a função teste não vai ter acesso aos dados de cliente, ele terá acesso somente aos dados da parte pessoa. Porque se a minha função pediu como argumento um objeto de pessoa, significa que ele vai tratar aquele objeto como sendo de pessoa. Ou seja, ele não tem acesso a essa parte que é específica de cliente. E de fato ele não tem acesso porque dentro do escopo da função teste, esses dados nem vão existir. Porque o que vai acontecer aqui no fundo? Quando eu executo uma função, ou mesmo que fosse um método dentro de uma classe, a primeira coisa que acontece, que é o que sempre acontece em qualquer função ou em qualquer método, é eu criar na minha memória uma nova variável para ser o parâmetro que eu defini. Então, aqui ele vai colocar na memória uma nova pessoa P que vai receber os dados que eu passei como
argumento, aqui no caso C. Então, implicitamente e automaticamente, o que vai acontecer é isso. Vai ser criado uma nova variável na memória do tipo pessoa, que vai receber os dados do meu cliente. Então, o que a gente vai ter aqui é que em algum outro lugar aqui da minha memória, eu vou ter uma outra variável, que vai ser aqui o que eu chamei de P. E ele vai receber os dados do argumento que eu passei do meu cliente C. Porém, se a minha nova variável é do tipo pessoa, significa que ela só tem dados de pessoa, ela não tem mais os dados de cliente. Portanto, quando eu copio os dados do cliente para a pessoa, ele vai copiar unicamente a parte pessoa do meu cliente. Então, ele vai copiar somente essa parte aqui dos dados de pessoa para a minha nova variável P. Então, o que eu vou ter aqui dentro de P são os dados de pessoa somente. E dentro da minha função teste, a única coisa que eu tenho acesso de P aqui dentro é o que eu tenho aqui nesta nova variável, que são somente os dados de pessoa. Portanto, aqui, se eu tentasse acessar algum dado que é específico de cliente, mesmo que ele exista no meu objeto C, não vai funcionar. Então, se eu quiser fazer algo do tipo mostrar o dado que é específico do meu cliente, eu quero colocar aqui, por exemplo, o histórico, que é o que o meu cliente tem. Se eu tentar executar esse programa, vai dar erro. Então, vou até tentar executar aqui para mostrar. Ele mostrou, a classe pessoa não tem um membro chamado histórico. O que, sem pensar nessa questão da memória, pode parecer confuso, porque a princípio eu posso pensar, poxa, mas eu passei um objeto do tipo cliente, que é o meu C. O C, ele tem um histórico, tanto é que quando eu mandei mostrar aqui, ele mostrou o que eu coloquei no histórico. Então o C, ele tem um histórico. Porém, o que acontece é justamente isso daqui. Quando eu recebo um parâmetro do tipo pessoa, esse parâmetro será criado como uma nova variável e ele vai copiar os dados de C para essa nova variável. Porém, como essa nova variável é uma pessoa, ele só comporta dados de pessoa. Portanto, ele só vai copiar a parte que é de pessoa do meu cliente. Então, ele só vai copiar esta parte para essa nova variável e, portanto, aqui dentro da minha função teste, eu tenho acesso somente ao que é de pessoa. Quando isso acontece, quando o programa copia somente a parte pessoa da minha classe cliente para a nova variável, é o que a gente costuma chamar de fatiamento de objetos, que é o que está escrito aqui. É como se ele estivesse fatiando o meu objeto C, que tem a parte de pessoa e de cliente, fatiando isso daqui de tal forma que eu só tenho acesso à parte pessoa, mas não é que o meu objeto C foi cortado, é que na verdade somente uma parte do objeto foi copiado para outra variável e por isso que somente a parte pessoa pode ser acessada aqui no escopo da minha função. Então, com a herança, eu posso usar a técnica de subtype, né, ou subtipificação, para ganhar mais flexibilidade no meu sistema. Ou seja, uma mesma função funciona tanto com um argumento de pessoa quanto com um argumento de cliente. Né? Isso traz flexibilidade para o meu código. Porém, eu tenho que lembrar que vai acontecer o fatiamento de objetos. Ou seja, se eu disse que o meu parâmetro é do tipo pessoa, eu posso passar, tudo bem, um objeto de pessoa ou um objeto de cliente, mas independentemente de passar um ou outro, aqui dentro desse escopo eu só poderei usar o que se refere à pessoa, porque foi criada uma nova variável do tipo pessoa, portanto eu só tenho acesso aos dados de pessoa. Então, lembrando do fatiamento de objetos, lembrando como isso ocorre, eu posso
usar a técnica de subtyping mais tranquilamente para flexibilizar o meu sistema. E o que a gente tem sobre herança é basicamente isso. Uma outra vantagem da herança é permitir o polimorfismo, que é uma outra coisa que também flexibiliza o nosso sistema, mas que aí a gente vai ver na próxima aula. Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.